Boas-vindas a mais um SEO Talk, a nossa conversa aprofundada sobre os bastidores da tecnologia. Hoje, a gente vai mexer em algo que usamos a cada segundo no computador, mas que, assim, raramente paramos para pensar. As pastas. Ou melhor, os diretórios. Como que um sistema operacional, seja no PC ou no celular, consegue organizar e encontrar um arquivo específico no meio de milhões de outros sem, enlouquecer? É uma pergunta excelente, porque a resposta vai muito, mas muito além da simples organização visual para o usuário. Ah, imagino. O que parece ser só uma pasta na tela é, na verdade, a ponta de um iceberg de engenharia de software. Vamos mergulhar nos mecanismos que sistemas como Windows, Linux e até o iOS usam para construir e navegar nessas árvores de arquivos gigantescas. E o desafio é fazer isso rápido, né? Extremamente rápido. Ok, vamos desvendar isso então. Para começar do básico, o que é tecnicamente um diretório? A gente arrasta e solta arquivos nele, mas o que ele é de verdade para o sistema de arquivos? Pense nele como um tipo especial de arquivo. Só que, em vez de guardar, sei lá, o texto de um documento ou os pixels de uma imagem, o conteúdo dele é uma lista, uma espécie de catálogo. Peraí, um catálogo? Isso. Então você está dizendo que uma pasta é basicamente uma pequena planilha. Que colunas ela teria? Imagino que o nome do arquivo, o que mais? Exatamente. No mínimo, cada linha dessa planilha tem o nome do arquivo ou subdiretório e, o que é crucial, um ponteiro. Um endereço que diz onde, no disco físico, encontrar os metadados daquele item. Metadados. Em sistemas Unix, esse ponteiro é o famoso número do inode. O ponto fundamental é o seguinte: um diretório não contém fisicamente os arquivos, ele apenas os referencia. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. E essa estrutura hierárquica, essa ideia de pastas dentro de pastas, nem sempre existiu, certo? De forma alguma. Os primeiros sistemas eram caos. Era um único diretório raiz, onde todos os arquivos eram jogados juntos. Que bagunça. A estrutura em árvore que a gente conhece hoje, começando de um diretório raiz único, foi a grande inovação que tornou os computadores utilizáveis. No mundo Linux, isso é tão importante que existe um padrão para organizá-la. Ah, o File System Hierarchy Standard, o FHS. Esse mesmo. Então é por isso que os sistemas Linux parecem tão consistentes. Eu sempre me perguntei se era só uma convenção, mas é um padrão de fato que dita onde as coisas devem ficar, tipo as configurações em etc., os arquivos de usuário em home. Exatamente. E essa padronização é vital. Mas a estrutura não serve só para nós, humanos. Ela define o contexto para cada programa em execução através do conceito de diretório de trabalho. Diretório de trabalho. Cada processo rodando no seu computador tem um endereço padrão, um diretório corrente. Entendi. Então, se eu abro o terminal, que por padrão costuma estar no meu diretório home, e digito um comando para ler um arquivo chamado notas.txt, sem especificar o caminho todo, O sistema automaticamente procura por notas.txt dentro de home. É o ponto de partida dele. exato. E um processo pode mudar seu próprio diretório de trabalho a qualquer momento com chamadas de sistema, como a chdir no universo POSIX. É um mecanismo fundamental. Certo, se temos essa árvore gigantesca, a gente precisa de um mapa para chegar em qualquer ponto dela. É aí que entra o caminho de acesso, ou o path. O mapa perfeito é a sequência exata de diretórios a partir da raiz, para chegar no arquivo. Um exemplo clássico no Windows seria c:/users/maziero/public_etchd/html/index.html. E essa barra invertida ela sempre me confunde quando eu pulo de um Windows para um Mac ou Linux. Por que essa diferença? Foi uma escolha de design arbitrária ou tem uma razão técnica para o Windows usar a barra invertida, enquanto, quase todo o resto do mundo usa a barra normal? É uma daquelas histórias curiosas da computação. O MS-DOS original, na versão 1.0, nem tinha suporte a diretórios e já usava a barra normal, a barra, para opções de linha de comando, tipo dir W. Ah, claro. Quando a Microsoft adicionou diretórios, na versão 2.0,
Para não quebrar compatibilidade, eles precisaram escolher outro caractere. A escolha foi a barra invertida. Barra. E essa herança continua até hoje no Windows. Que legado! E, dentro desses caminhos, o sistema nos dá diferentes formas de nos referirmos a um arquivo, dependendo de onde a gente está. Sim, podemos pensar em 3 tipos de referência. A mais simples é a direta, só o nome do arquivo, como anotações.txt. E o sistema assume que ele está no diretório de trabalho atual. Isso. A segunda seria a absoluta, que é o endereço completo, sem margem para erro. Algo como var log mail.log no Linux. Não importa onde meu programa esteja, ele sempre vai encontrar aquele arquivo. Inequívoco. Exato. E a partir dela temos o conceito de caminho canônico, que é simplesmente o caminho absoluto mais curto e direto. Por exemplo, home, docs, projetos, relatório.pdf é um caminho absoluto, mas ele tem um desvio. Ah, o ponto. Isso. O sistema o resolve para o caminho canônico, que seria home, projetos, relatório.pdf. E por último, a relativa, que é super útil. Ela parte de onde você está. É aqui que entram os famosos ponto para o diretório atual e ponto barra para o diretório pai, o nível acima. Exatamente. Se eu estou em Home Daniel Documentos e quero acessar algo em Home Daniel Projetos, posso usar o caminho relativo, /projetos hello.c. É uma forma extremamente flexível de navegar. Ok. Falamos sobre o diretório ser um catálogo. Vamos voltar a essa ideia. A eficiência desse catálogo deve ser absurdamente importante para a performance do sistema. Vital. E aqui a gente vê uma das maiores evoluções em sistemas de arquivos. Sistemas mais antigos, como o do MS-DOS ou até o ext2 do Linux, usavam uma lista linear simples. O que isso significa na prática? Que se eu tivesse uma pasta com, 5.000 fotos e tentasse abrir uma delas, o computador literalmente teria que checar a foto número 1, depois a 2, a 3 e assim por diante, até encontrar a certa. Precisamente. Nossa, não é à toa que os computadores antigos pareciam tão lentos. É como procurar um livro numa biblioteca sem fichas catalográficas. Uma busca de complexidade O de N, que se torna impraticável em diretórios grandes. Totalmente. Sistemas modernos como o NTFS do Windows, APFS da Apple e ST4 do Linux não usam uma lista simples. Eles constroem um índice altamente eficiente, geralmente uma estrutura de dados chamada árvore B+. Uma árvore B+. Pense nela como um índice de livro com múltiplos níveis. Ela permite que o sistema encontre sua foto numa pasta com 5.000 arquivos em talvez 3 ou 4 passos, não em milhares. Uau! A diferença de desempenho não é marginal. É a base de toda a nossa vida digital de acesso rápido. Essa estrutura de árvore parece muito rígida, né? Um arquivo mora num único lugar. Mas e se eu precisar acessar o mesmo arquivo de configuração a partir de 2 partes diferentes de um projeto? Copiar parece bagunçado e ineficiente. Você teria 2 versões para manter em sincronia. Exato. Existe uma maneira melhor. Essa é a exata razão pela qual foram inventados os links ou atalhos. Eles permitem que um único conjunto de dados no disco seja acessado a partir de múltiplos locais na árvore de diretórios, sem duplicar nada. Ah, entendi. É crucial para bibliotecas de sistema, imagino. Perfeito. Várias bibliotecas que são compartilhadas por dezenas de programas usam isso. E existem tipos diferentes de atalhos, certo? Já ouvi falar de soft links e hard links. Sim, e eles funcionam de maneiras fundamentalmente diferentes. O mais comum é o atalho simbólico, ou soft link. Ele é essencialmente um pequeno arquivo de texto que armazena o caminho para o arquivo original. Ah, então é como deixar um bilhete na porta da minha casa que diz: os biscoitos estão na despensa da cozinha. Exato. O bilhete em si não são os biscoitos, ele só te diz onde encontrá-los. E se alguém mover os biscoitos, o bilhete na minha porta agora é inútil, vira um broken link. Essa é uma analogia perfeita. A grande vantagem é que, por ser apenas texto, o bilhete pode apontar para qualquer lugar. Outro disco, outra partição, até um servidor na rede. A desvantagem é exatamente essa que você descreveu, ele pode quebrar. E o hard link, como ele se encaixaria nessa analogia?
O atalho físico, ou hard link, seria como colocar uma segunda e idêntica etiqueta no próprio pote de biscoitos. Ah, Agora, o pote tem 2 nomes oficiais: biscoitos e guloseimas da vovó. Ambos se referem ao mesmíssimo pote. Você pode remover uma das etiquetas, mas o pote e os biscoitos continuam lá até que a última etiqueta seja removida. entendi. Então, em termos técnicos, um hard link é uma segunda entrada no catálogo de um diretório que aponta para o mesmo inode, para os mesmos metadados e blocos de dados do arquivo original. Precisamente. O sistema mantém um contador de referências para aquele inode. O espaço em disco só é liberado quando o contador chegar a 0. Mas isso tem limitações, né? Sim. Como o inode é específico de um sistema de arquivos, o hard link só funciona dentro do mesmo volume. E, o que é crucial, a maioria dos sistemas proíbe a criação de hard links para diretórios. Por que essa proibição? Parece útil poder ter o mesmo diretório em 2 lugares. Seria um pesadelo para a consistência do sistema. Permitir hard links para diretórios criaria ciclos na árvore de diretórios, transformando-a num grafo. Um grafo? Imagina um simples programa de backup ou de contagem de espaço em disco. Ele poderia entrar num loop infinito, percorrendo o mesmo ciclo para sempre. Para manter a sanidade da estrutura em árvore, essa regra é quase universal. Faz tudo sentido. Ok. Vamos juntar tudo. Quando eu peço para o sistema abrir um arquivo simples como home Daniel Arc 1, ele não pode simplesmente pular para lá. Ele precisa percorrer o caminho inteiro desde o começo. Exatamente. É uma cadeia de operações no disco. Primeiro, o núcleo do sistema operacional precisa encontrar a entrada home dentro do diretório raiz, o ponto. Certo. Depois precisa encontrar a entrada Daniel dentro de home. E, finalmente, a entrada Arc1 dentro de Daniel. E cada um desses passos envolve operações de disco que são lentas, muito lentas, em termos computacionais. Cada passo significa, no mínimo, uma leitura para obter os metadados do diretório, o inode, e outra leitura para obter o conteúdo do diretório, o catálogo. Então, para um caminho simples como esse, já estamos falando de umas 6 operações de disco. Pelo menos. Agora imagina um caminho comum num projeto de software, com 10 ou 15 níveis. O custo seria proibitivo, o sistema seria inutilizável. Isso parece incrivelmente ineficiente. Como sistemas operacionais modernos não são uma carroça, então? Deve ter algum truque. O truque é um dos pilares da performance em computação, o cache. Nesse caso, o cache de resolução de nomes, o Name Lookup Cache. Ah, o cache. O sistema operacional é inteligente. Ele sabe que, se você acessou Home Daniel Arc 1, é muito provável que vá acessar outro arquivo em Home Daniel em breve, claro. Então ele guarda os resultados dessas buscas na memória RAM, que é milhares de vezes mais rápida que o disco. Exato. O SO mantém uma tabela em memória que mapeia os caminhos que acabou de resolver, para os inodes correspondentes. Quando você pede para abrir home, aluno docs, relatório.pdf, ele primeiro procura o caminho completo no cache. E se não achar o caminho completo? Ele tem que ir para o disco de qualquer jeito? Não necessariamente do zero. Se ele não encontra o caminho completo, ele tenta uma busca por uma parte dele. Home, aluno docs. Se não achar, tenta home, aluno. Ah, entendi. Se ele encontrar uma correspondência parcial no cache, ele pode começar a busca no disco a partir daquele ponto, economizando todas as etapas de ler a raiz, depois home e assim por diante. Essa otimização é fundamental, a diferença de performance é brutal. Uau! Então saímos da ideia simples de uma pasta e chegamos a uma dança complexa de inodes, catálogos em árvore B+, ponteiros e caches inteligentes. E tudo isso acontecendo em microsegundos a cada clique do mouse. Sem dúvida. A estrutura de diretórios é uma abstração poderosíssima que esconde uma engenharia fantástica. Com certeza. E essa engenharia precisa ser robusta. Falamos dos atalhos simbólicos, aqueles bilhetes que apontam para outros caminhos, né? Sim. Eles podem apontar para qualquer lugar, inclusive para outros atalhos simbólicos. E isso cria um desafio interessante. Que tipo de desafio? Imagina que eu crie um atalho A que aponta para um atalho B.
E depois eu edito o atalho B para que ele aponte de volta para o A. Ah, temos um ciclo. Exato. O que acontece quando um programa tenta abrir o arquivo A? O sistema iria de A para B, de B de volta para A, de A para B, infinitamente. Isso paralisaria o processo. Poderia travar o sistema inteiro. Exato, é um problema de segurança e de robustez. Por isso, os projetistas de sistemas de arquivos precisam se proteger contra isso. Normalmente, o núcleo do sistema operacional impõe um limite no número de saltos simbólicos que ele está disposto a seguir. Um limite. Isso. Se ele exceder, digamos, 40 saltos, ele para e retorna um erro de loop de link simbólico detectado. É uma salvaguarda simples, mas essencial para evitar que uma operação de arquivo aparentemente inofensiva cause uma negação de serviço por recursão infinita. Nossa! Fica aí a reflexão sobre como até os detalhes mais sutis precisam ser pensados para manter nossos sistemas funcionando de forma estável.